Não é fácil. Não é fácil. A luta vem. Por quê, pastor? Porque ele disse que no mundo teremos aflições. Então a aflição vai vir para mim, para você, para o ímpio, para o pobre, para o rico, para aquele que é de Deus, para aquele que é. Vai vir para todos. Mas a diferença é aquele que está na presença de Deus. Ele passa por luta, ele passa por aflição, mas ele tem a ajuda do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? A mão de Deus está sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. 37, versículo 1. Pastor, nós vamos falar sobre o vale de ossos secos? Não. Eu quero falar um pouquinho de Ezequiel. Eu quero falar sobre essa expressão. A mão de Deus veio sobre mim. Eu estava ali sentado quando o pastor ligou. Você traz a palavra? Sim, pastor, leva. E na mesma hora Deus me levou nessa passagem, Deus me levou nesse versículo e alguns rabiscos que eu tinha ali no meu esboço, no telefone. Eu cheguei a esses rabiscos. E eu quero que você aprenda duas coisas aqui essa noite em nome de Jesus. O tema da mensagem é: a mão de Deus é sobre mim. Aleluia, Jesus. A mão de Deus, ela é sobre mim, ela é sobre você, ela é sobre aquele que confia, ela é também sobre aquele que não confia. A mão de Deus, ela é sobre aquele que é crente e sobre aquele que não é crente. A mão de Deus, ela está sobre toda a terra. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor disse que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então todos nós, independente de termos de sermos de Jesus ou não sermos de Jesus, nós somos criatura de Deus. Glória a Deus. E por mais que Ele olhe para a terra e veja que as pessoas não estejam na sua presença, é criatura de Deus. Mas é preciso que a gente entenda que a mão do Senhor, ela vai estar sobre a minha vida, sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que não crê. Mas é preciso que nós venhamos entender: se eu creio, a mão de Deus vai estar sobre a minha vida de uma certa forma. Se eu não creio, a mão de Deus vai estar sobre a minha vida de outra maneira. Se eu confio, se eu pratico, se eu vivo, se eu ando na presença de Deus, a mão de Deus vai estar sobre a minha vida, me abençoando, me guardando, me protegendo, cuidando de mim, sendo comigo, me fortalecendo em todos os meus caminhos, em nome de Jesus. Mas se eu ando de qualquer maneira, se eu não sou obediente, se eu não vivo, se eu não faço a vontade de Deus, a mão de Deus, ela pesará sobre a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A visão do vale de ossos secos. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Só tem. Pode sentar. Glória a Deus. Você conhece a história. Todos nós conhecemos a história. Todos nós sabemos que Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos, e ali Deus mandou Ezequiel profetizar. Deus mandou Ezequiel fazer o que muitos de nós talvez não iríamos fazer. Ele fez, e Deus fez uma obra grande. Em horas aquele vale que era cheio de ossos secos não era mais um vale de ossos secos, mas sim um exército, um batalhão. E Deus está falando aqui nessa visão, Ezequiel está falando sobre Israel. Israel naquele momento se encontrava completamente destruído, espiritualmente, fisicamente. Israel naquele momento se encontrava praticamente no fundo do poço, ali praticamente no fundo do pecado. Por isso que Deus mostra a Ezequiel essa visão. A visão, Deus está mostrando para Ezequiel apenas de um vale de osso seco, mas esse osso seco representa-se Israel. E naquele período na qual Deus mostra a Ezequiel, era na forma, era na maneira que Israel se encontrava, completamente sem vida, completamente destruída espiritualmente. E aqui Deus então fala para Ezequiel, profetiza Ezequiel. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu estou te levantando para mudar o curso da história de Israel. Eu estou te levantando para que você venha profetizar, para que você venha ser atalaia no meio de Israel. Eu estou te chamando, Ezequiel, para que você venha dar um norte para esse povo, para essa nação. Estou te chamando
Glória a Deus. Então Deus levanta Ezequiel. E Deus chama Ezequiel para ser um atalaia para a casa de Israel. Deus chama Ezequiel para alertar aquele povo. Deus chama Ezequiel para reprovar aquele povo. Deus chama Ezequiel para fazer com que aquele povo venha ao arrependimento. Deus levanta Ezequiel para, através de Ezequiel, fazer com que Israel se arrependa, fazer com que Israel volte às suas práticas de antes, ou seja, para que Israel venha adorar verdadeiramente só um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus que havia tirado aquele povo da terra prometida, que era o Deus que ao longo da história havia feito milagres, maravilhas, proezas e prodígios no meio daquele povo. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você vai ser um atalaia, Ezequiel. Você vai ser aquele que vai mudar a história desse povo. Você vai ser aquele Ezequiel que vai alertar esse povo. Você vai ser aquele Ezequiel que vai reprovar quando for preciso reprovar. Você vai ser aquele Ezequiel que vai chamá-los ao arrependimento. E Deus então levanta Ezequiel para que Ezequiel possa fazer com que a obra, com que a palavra, com que o evangelho, com que o arrependimento entre dentro de Israel. Deus levanta Israel. Por que Deus chamou? Por que Deus levanta Ezequiel? Por que Deus chamou Ezequiel? Para que Israel viesse se arrepender, para que Israel voltasse às práticas diante, para que Israel voltasse a adorar o nome do Senhor Jesus. Uma coisa que me chama a atenção, segundo a história, quando Deus chamou Ezequiel e levou Ezequiel no vale de ossos secos, Ezequiel tinha aproximadamente 30 anos. Ezequiel foi preso quando o rei da Babilônia levou o povo cativo. Ezequiel foi naquela levada. Eu quero que você aprenda aqui algo muito espiritual, algo muito profundo. Ezequiel estava preso, agora cativo na Babilônia. Ezequiel agora estava trancafiado. Ele não podia sair daquele lugar, daquela cidade. Mas dentro do coração de Ezequiel, Deus havia colocado um chamado, um propósito. Aleluia. Deus havia colocado algo muito maior do que ele pudesse imaginar. E agora no meio daquele povo, e agora no meio daquela prisão trancada, Deus chama Ezequiel. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você a partir de agora vai fazer a minha vontade. Você a partir de agora vai levar o arrependimento para esse povo. E eu quero que você aprenda uma coisa: Ezequiel estava trancado em uma prisão, em terras distantes, lugar que não era dele, no meio de um povo que ele não conhecia, mas ouviu a voz de Deus em nome de Jesus. Ouviu, se permitiu abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E Deus chama, e Ezequiel aceita aquela missão: Senhor, profetiza. E ele profetizou. É isso que eu quero que você aprenda. Às vezes nós estamos no meio dos nossos amigos, estamos na nossa casa, e nós dizemos assim: Senhor, mas eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Ezequiel estava preso, cativo na Babilônia, mas a Babilônia não impediu Ezequiel de profetizar. A Babilônia não impediu Ezequiel de ouvir a voz do Senhor. A Babilônia não impediu Ezequiel de cumprir o chamado de Deus. A Babilônia não impediu Ezequiel de fazer a vontade do Pai em nome de Jesus. Eu quero que você coloque no seu coração que possa ser que os pecados mais horríveis do mundo, ou a cadeia mais terrível do mundo, ou a situação a qual você encontra, ou o problema a qual você encontre, ou a vida a qual você está levando, ou as dificuldades que te rodeiam, tudo isso não pode impedir você de cumprir o chamado, não pode impedir você de ouvir a voz de Deus, não pode impedir você de cumprir a vontade do Pai, mesmo preso, mesmo cativo, mesmo diante de um rei que era ruim, que era mau. Ezequiel estava ali profetizando, fazendo a vontade de Deus, sendo aquele que iria levar o arrependimento para Israel, sendo aquele que ia profetizar, sendo aquele que ia introduzir Deus novamente para Israel. E é isso que Deus ele quer de mim e de você, que venhamos cumprir o nosso chamado, que vamos fazer a vontade do Pai, que venhamos viver, sabe, sem amarras, sem prisões, sem cadeias, sem corrente nos prendendo. Nada, nenhuma situação, nenhum problema pode nos prender. Por quê, pastor? Porque ele disse que foi pela liberdade que o Filho nos libertou. E a minha missão, a sua missão
agrediu Ezequiel. Eu deixo uma pergunta para você essa noite, o que impede você? O que atrapalha você? O que faz com que você não faça? É os amigos? É a família? É a situação a qual você vive? É o problema? É as lutas? Isso não pode te impedir. Isso não pode te atrapalhar. Isso não pode ser desculpa ou empecilho para você deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém, igreja? Amém. A mão de Deus veio sobre Ezequiel. Deus escolheu Ezequiel. Deus chamou Ezequiel. Essa expressão, a mão de Deus veio sobre mim, significa Deus me escolheu. Deus me separou. Deus me chamou para uma missão, para um propósito, para algo maior. E a situação a qual eu vivo, a qual eu me encontro, nada pode me impedir. Glória a Deus. Nada pode me atrapalhar. O mundo não pode me atrapalhar. Os amigos não podem me atrapalhar. Os problemas não podem me atrapalhar. As dificuldades não podem me atrapalhar. Nada pode. Por quê, pastor? Porque foi Ele que te chamou. Porque foi Ele que te separou. E se foi Ele que te chamou, que te separou, Ele vai te dar condição. Ele vai te capacitar. Ele vai fazer o impossível para que você possa cumprir. Você só não cumpre se você não quiser. E aqui eu falo uma coisa: tem muitas pessoas que não estão cumprindo, é porque não quer. Que não está fazendo, é porque não quer. E hoje Deus, o Espírito Santo, chama a sua atenção. É hora de você levantar. É hora de você fazer a diferença. É hora de você continuar caminhando com Cristo. Por quê, pastor? Porque a mão dele é sobre você. Glória a Deus. Porque Ele te separou, porque Ele te chamou, porque Ele te convocou para algo maior em nome de Jesus. Então cumpra aquilo que Ele fez, aquilo que Ele colocou sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Mas eu não quero falar sobre Ezequiel. Eu quero agora entrar na mensagem. Eu quero agora trazer a explicação dessa expressão. A mão de Deus é sobre mim. Ele te escolheu, Ele te chamou. A mão dele está sobre você. A mão de Deus, ela está sobre a nossa vida. E essa mão de Deus sobre a nossa vida, ela pode nos causar duas coisas. Eu quero que você preste atenção para você aprender hoje. A mão de Deus sobre a nossa vida, ela pode nos causar bênçãos, proteção, cuidado. Mas a mão de Deus sobre a nossa vida, dependendo do que estamos fazendo, da forma que estamos vivendo, ela pode pesar sobre nós. Ela pode nos fazer pagar o preço. E eu quero que você aprenda. Todos nós queremos a mão de Deus sobre a nossa vida, mas nós não sabemos a extensão dessa fala. Nós não sabemos a profundidade dessa fala. E eu quero que você aprenda hoje que é preciso você saber que a mão de Deus, ela vai estar sobre a sua vida para te abençoar, para te capacitar, para te fortalecer diante das suas atitudes, diante do seu andar, do seu falar, do seu proceder, das amizades, da obediência a Deus e à palavra, da comunhão ao Senhor, da vida de oração. Então aprenda uma coisa: a mão de Deus é sobre mim. E vamos aprofundar nisso. De que forma que as coisas estão acontecendo sobre a minha vida? De que maneira? Qual é a profundidade dos problemas? Qual a profundidade das lutas? Qual a profundidade da situação? Eu quero que você aprenda hoje. Tem luta que Deus coloca para provar a sua fé, para saber o tanto que você quer orar por dia, para saber o tanto que você vai orar por dia, para saber o tanto que você vai se esforçar, para saber o tanto que você vai lutar, para saber o tanto que você vai se aprofundar na presença dele. Mas tem luta que nós causamos por falta de obediência. É desse jeito. Porque andamos com pessoas erradas, porque nos procedemos errado, porque falamos de qualquer maneira, porque vivemos de qualquer maneira, porque não obedecemos a sua voz, não obedecemos a Deus, porque não temos comunhão. E por que, pastor? Porque não temos vida de
oração. Então a mão de Deus ela vai ser sobre mim, para me causar duas coisas: ou a bênção, ou a maldição. Ou seja, vai pesar no seu pastor, mas você tem respaldo bíblico? Sim, eu tenho. Eu tenho. E é isso que eu quero que você aprenda. Em qual dessas duas coisas que você se encaixa? Em qual dessas duas posições que você está se encaixando? A mão de Deus está sobre a sua vida, ela está te abençoando, ela está te fortalecendo, ela está te capacitando. Ou será que está pesando sobre você como se fosse uma tonelada? Você não consegue caminhar, você não consegue andar, as coisas não estão certas. Ah, pastor, mas é o diabo. Não, não é o diabo. É as nossas escolhas. Glória a Deus. É as nossas atitudes. Desse jeito. É o nosso caminhar. É as amizades. Do jovem. É as amizades. A vida não anda, pastor. Só anda com quem não presta. Não, pastor, eu vou me aproximar de fulano para trazer para a igreja. Eu vou me aproximar de fulano para ele se converter, para ele vir congregar comigo. Se aproxima de fulano, 3 meses depois, está fora da igreja. Estou errado, igreja? Eu vim hoje aqui para falar, irmão. Aquilo que o Espírito Santo falou comigo, sentado naquela cama do hospital. Aleluia. Eu vou me aproximar para trazer, pastor. 2 meses, o jogo está fora da igreja. Se distanciou. E é preciso que a gente entenda como que eu quero trazer alguém para a presença de Deus, se eu não tenho vida de oração, irmãos. Se eu não tenho comunhão, se eu não consigo obedecer um simples mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu vou trazer alguém para a igreja se as minhas atitudes não condizem com o que a palavra de Deus diz? Como que eu vou colocar alguém na presença de Deus se o meu andar está fora da palavra? Como que eu vou converter alguém se nem eu sou convertido? Falo que sou, mas as atitudes não mostram que sou. Você está entendendo? Então o que eu preciso fazer, pastor? As coisas não estão mudando. Porque Deus é ruim? Porque Deus é mau? Não, Deus não é mau, Deus não é ruim. Porque é o diabo que está fazendo? Não! É as minhas escolhas. É verdade. É as minhas atitudes. É a vida que eu estou levando lá fora. É da maneira que eu estou andando. É da maneira que eu estou procedendo. É a obediência a Deus e a palavra que eu não tenho. É a vida com Deus que eu não estou tendo. É o caminhar com Deus que está deixando a desejar. E o que eu preciso fazer, pastor? Mudar. Deus chamou Ezequiel. Ele estava preso. Ele estava na Babilônia. Foi levado cativo junto com o povo. Mas lá dentro da Babilônia, dentro da cadeia, preso, o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. Obedeceu a palavra de Deus. Aleluia. Obedeceu a voz do Senhor. Verdade. Ele se prontificou em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus quer, igreja. De mim, de você, de todos nós. É isso que eu quero da sua igreja, do seu povo. Mas vamos continuar. Eu não quero demorar, mas não vai ter jeito. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Primeiro ponto. 1 Samuel, capítulo 11. Tudo isso define de que forma a mão de Deus vem sobre você. De duas maneiras: para abençoar ou para pesar. Eu quero mostrar a você uma coisa. A mão de Deus sobre a vida de Davi. Quando Davi peca. Quando Davi adultera com Betseba. Aí muitos falam assim: não, pastor, mas Deus não pesa, não pesa. Davi é o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Davi fazia a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Mas ele pecou. Ele pecou. E por causa dele ter pecado, e por causa dele ter adulterado, e por ter
Olha só. Isso aqui é tremendo, gente. É 2 Samuel, igreja. 2 Samuel. Davi comete um adultério e um homicídio. Olha para você ver o pecado de Davi. Foi pequeno, igreja? Apesar que não existe pecado pequeno ou grande, mas eu quero que você entenda a gravidade do pecado de Davi. Foi grande ou pequeno? Foi grande. O que ele fez? Um adultério e homicídio. Vamos ler? Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. O que ele estava fazendo, igreja? Deitado. Vamos lá? E aconteceu a hora da tarde que Davi estava no seu leito e andava, ele se levantou e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher. Olha você, olha o demônio, que estava lavando, e era esta mulher muito formosa às vistas. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ele para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fez-o saber Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou: Davi, como ficava Joabe? E como ficava o povo? E como ficava a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele um guarias do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu a sua casa. Glória a Deus. Obediente. Esse homem era fiel, igreja? Era fiel. Sim ou não? Sim. Fiel a quem? Davi. A Davi. Davi pega a mulher de Urias, traz ela, bonita demais, linda, oh, maravilha. Levou para o quarto, deitou-se com ela. Depois ela se lavou da sua imundície e levou ela para casa. Veio a consequência: o filho. Passou-se um tempo, Urias estava com guerra, irmãos. Estava pelejando. Por que Urias estava pelejando? Por que Urias estava ali sacrificando a sua vida? Por quem? Por Davi. A Urias estava arriscando a sua vida por quem? Por Davi. Aí Davi, irmãos, acha por direito, sabendo ele que a mulher era de quem? De Urias. Porque falaram para meu rei: eu acho que essa mulher é de Urias. Traz ela. Deitou com ela. E aí, quando ela passou um tempo e ela viu, ela chegou, andou, fala: não, eu estou grávida. E agora? Vamos dar um jeito, peraí. Mandou o mensageiro falar para o soldado: manda Urias voltar da guerra. Urias volta, conversando: Senhor, mas e a guerra? Mas e os homens? E o povo, Senhor? Como é que vai ficar assim? Não, Urias, faz o seguinte: desce lá, lava os seus pés. Vou mandar umas iguarias lá na sua casa. Deita-se na sua mulher. Não está escrito assim, não. Eu imagino que o diabo seja isso. E naquele momento, quando Urias sai, Davi deu a ordem, Urias saiu da porta, fechou a porta do rei, fechou a porta ali. A Bíblia diz que na hora que ele fecha a porta, o que Urias faz? Deita-se na porta. Ele não desceu. E aí, você conhece a história, quando amanhece quando diz, Urias está ali. E aí Davi, vendo que não podia esconder o seu pecado, o que Urias faz? O que Davi faz? Versículo 15, diz
escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E aí o que acontece? Quando Davi sai de ver o Bisuri, agora o que eu faço? Não, já sei. Vou enviar de volta para matar. Manda ele de volta, envia uma carta. Lá na carta ele fala: coloque ele na frente. A maior luta que tiver aí, os mais valentes, você põe ele na frente do pelotão. E assim o soldado fez. Colocou Urias na frente dos mais valentes que tinha. E a Bíblia Sagrada diz que então, naquela remessa, naquela levada que teve aquela luta, aquela pegada, Urias morreu. E a Bíblia diz então que o soldado de Davi envia um mensageiro e diz: olha, foi um sucesso a nossa batalha. Aí eu quero dizer para você o seguinte: Davi pecou, Davi matou, Davi fez tudo isso. A conta vem ou não vem, igreja? Vem. Capítulo 12. Eu quero que você aprenda. Versículo 5. Mesmo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã. Isso aqui já é o profeta falando para Davi. Davi, o que você fez, Davi? Olha só. Disse a Natã: vive o Senhor, que tipo de morte é esse homem? Você conhece a história, o profeta bem Davi. Se tem um servo que é pequenininho, que é fraquinho, tem duas ovelhinhas, Davi. Tem uma ovelhinha só, Davi. Você pega a ovelha dele e mata ela. E se tem um senhor que tem um pasto cheio de ovelhas, e aí aquele senhor que tem um pasto cheio de ovelhas vai lá e mata a ovelhinha daquele homem, quem é digno? Não, digno é esse homem de morte. Ele tem que morrer. Na hora Davi falou para ele. Aí a palavra do Senhor vem através do profeta. Então foi onde Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Versículo 6. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, fez tal coisa porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ó Deus falando: Davi, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei toda a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Versículo 13. Não, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesa a casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tua mulher, com tuas mulheres, perante este sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Eita. A conta veio para Davi. É forte, hein? A mão pesou sobre ele. Deus chamou Ezequiel. Ezequiel veio e ele disse: a mão do Senhor é sobre mim. Abençoou Ezequiel. Levantou Ezequiel para ser um profeta. Levantou Ezequiel para ser uma pessoa de nome e renome no meio do povo de Israel.
levantou Ezequiel para libertar aquele povo, para poder levar o arrependimento. A mão do Senhor era sobre Davi, ungiu Davi como rei, levantou no meio das ovelhas, pequeno, exaltou Davi mais do que Saul, porque Deus tinha isso. Exalta Davi mais do que Saul, dá honra para Davi, levanta Davi, exalta Davi, coloca Davi no meio dos grandes e fala para Davi: agora Davi, eu te dei tudo, Davi, te dei as mulheres do teu servo, te dei a casa do rei, te dei a casa de Judá, te dei tudo, e agora você faz isso. Davi, se você tivesse me pedido, eu te daria tais e tais e tais coisas. É Deus falando: Davi, se você tivesse me pedido, eu te daria muito mais, te faria muito mais. Mas por que você, Davi, desprezaste o nome? Por que você, Davi, deixou de obedecer? Por que você, Davi, deixou de fazer a minha vontade? Assim suscitarei na tua casa o mal sobre ti. Eis que suscitarei da tua casa, da mesa da tua casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste o oculto, mas eu farei diante de toda a nação. Sabe o que Deus está falando? O teu pecado foi oculto, Davi, mas para que você saiba que eu sou Deus, quando eu fazer com que a mão pese sobre a sua vida, todos vão saber que você pecou, que você adulterou, que você matou. Todos vão saber. Glória a Deus. Em aberto, para que nunca mais você faça isso. Glória a Deus. E a mão de Deus pesa sobre Davi. A mão de Deus pesa. E a Bíblia Sagrada diz, aqui mesmo, ó, versículo 13: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Olha para você ver. Buscou Davi a Deus por a criança, jejuou Davi, e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que no sétimo dia morreu a criança, e temia o servo de Davi dizerem que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido a nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Glória a Deus. A mão pesou, irmãos. A casa de Davi foi dividida. O mais velho, você lê da história, você vai ver que se levanta contra Davi querendo tomar o reino. E tantas coisas que aconteceram na casa de Davi, o Senhor prometeu e cumpriu. A casa de Davi nunca mais foi a mesma. O reino de Davi nunca mais foi o mesmo. Glória a Deus. A mão de Deus pesou sobre a vida de Davi. E o que eu aprendo aqui, pastor? A mão de Deus é sobre mim. Quando eu obedeço, quando eu faço a vontade do Pai, ela me abençoa, ela me guarda, ela cuida de mim, ela me protege. Mas quando eu ando fora dos caminhos, quando eu desobedeço a Deus, ela pesa sobre a minha vida. A casa de Davi, a família de Davi foi praticamente destruída, arrebentada. O reino de Davi nunca mais foi o mesmo. Por quê, pastor? Porque ele desobedeceu, porque ele adulterou e porque ele matou. Irmãos, a mão de Deus foi sobre a vida de Ezequiel, levantando Ezequiel para ser profeta, levantando Ezequiel para ser alguém que faria diferença no meio do povo. Mas a mão de Deus também foi sobre Davi para dividir a casa de Davi, para dividir o reino de Davi. Você conhece a história? O filho mais velho se levanta contra ele, tenta matar ele, e tantas outras coisas que aconteceu. Se eu não me engano, teve um filho que ele se deitou com a própria irmã. Não é isso, pastor? Então você vê que a casa dele foi dividida, completamente dividida. A mão pesa quando eu deixo de obedecer a palavra. A mão pesa quando eu deixo de cumprir os mandamentos do Senhor. A mão pesa quando eu deixo de fazer a vontade do Pai. A mão pesa quando eu deixo de seguir aquilo que o Senhor Deus colocou para mim seguir. Glória a Deus. É isso que eu quero que você aprenda aqui hoje. A mão de Deus é sobre a sua vida. Ela tem o poder de te abençoar, de te levantar, de fazer de você rei, de fazer de você um homem segundo o coração dele. A mão de Deus é sobre você para te levar em lugares que ninguém nunca foi, para te fazer conhecer lugares que ninguém nunca conheceu.
quando você deixa de obedecer, quando você deixa de fazer, quando você deixa de cumprir, ela pesa sobre a nossa vida. E nesta noite, o ensinamento que eu quero que você leve para a sua casa é esse: que você venha obedecer, que você venha viver segundo a palavra de Deus, que você venha andar nos caminhos do Senhor, para que todas as vezes que a mão de Deus estiver sobre a sua vida, para que todas as vezes que Deus te escolher, que Deus te separar, que Deus te chamar, venha para que você venha fazer, para que você venha alcançar o melhor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. É sobre você, mas de que forma você quer que a mão de Deus seja colocada na sua vida? Para te abençoar ou para pesar sobre você? Não, pastor, eu quero a bênção de Deus. Obedeça a palavra, viva segundo a palavra de Deus, ande nos caminhos do Senhor, pois sempre a mão de Deus estará te abençoando, estará fazendo o melhor por você, que for obediente, que for fiel em todos os momentos e que tiver uma vida de oração no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu sei que você entendeu. A mão de Deus era sobre Ezequiel para abençoar. Abençoou Ezequiel, levantou Ezequiel para ser profeta, colocou Ezequiel para profetizar, deu uma missão para Ezequiel, fez com que Ezequiel crescesse, abençoou Ezequiel. A mão de Deus é sobre você para fazer o melhor na tua vida em nome de Jesus. Mas também foi sobre Davi para pesar sobre ele, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do adultério, por causa da morte que ele havia cometido. Que você venha fazer diferente nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos diante de Tua presença, Pai. Eu poderia aqui nesta noite falar muitas coisas, ó Deus. Palavras, meu Deus, que iria levantar a Tua igreja, palavras que iriam fazer com que a Tua igreja vibrasse. Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, sentado aqui naquele lugar. E eu te peço, ó Pai, que tem algum motivo, eu sei que tem algum propósito para que essa palavra fosse verbalizada através de mim essa noite. E eu te peço, ó Pai, que no nome do Senhor Jesus, essa palavra não venha, Senhor, morrer, mas ela venha ecoar no coração do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Pois o Senhor nos escolheu, pois o Senhor nos separou, pois o Senhor nos chamou. A mão do Senhor é sobre a nossa vida, Pai. E quando nós obedecemos, quando nós andamos de acordo com a tua palavra, quando nós vivemos a tua vontade, quando nós vivemos, meu Pai, os teus preceitos, quando nós, meu Deus, temos uma vida de oração, quando nós, meu Deus, andamos com pessoas certas, quando nós, meu Deus, falamos, meu Deus, da maneira correta, como Cristo falava, quando nós procedemos da maneira correta, quando nós temos comunhão, ó Pai, a mão do Senhor é sobre nós, para nos abençoar, para nos levantar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos dar força para continuar caminhando, ó Pai, para nos dar força, ó Pai, para não desistir, para não retroceder, para não recuar, ó Deus. Mas quando, ó Pai, nós não obedecemos, quando nós vemos longe da tua presença, fora do teu caminho, meu Deus, quando nós deixamos de fazer a tua vontade, a mão do Senhor é sobre nós para pesar, Senhor. Assim como só pesou na mão de Davi, Pai, nós não queremos isso, meu Deus, por causa do pecado, para as coisas que ele cometeu, Pai. O Senhor, meu Deus, fez com que a casa de Davi fosse dividida, o Senhor fez com que o reino de Davi, ó Pai, fosse, meu Deus, fosse ali, meu Pai, praticamente, ó Pai, dissipado. Mas em nome de Jesus, aqui estamos na tua presença, Pai, porque nós não queremos viver essa parte, ó Pai, qual Davi viveu, não queremos passar por isso, agora passou, por isso que agora, Pai, estamos sendo alertados pela tua palavra, pelo teu Espírito, ó Pai, para que possamos, meu Deus, andar obedientes e errantes na tua presença, para que assim a mão do Senhor, ela venha nos levantar, nos abençoar, nos fortalecer em toda a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, a partir de hoje eu quero que a mão do Senhor esteja sobre a minha vida, todo sempre, para me abençoar, para me fortalecer, para me capacitar, para não deixar com que eu venha recuar, com que eu venha desistir, mas para com que eu venha permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Só uma coisa, a palavra diz em Apocalipse, isso que diz é o Espírito da igreja. Ouça, guarde, viva e pratique, e você verá o resultado. Como o pastor disse, faça a prova de Deus, e você verá o resultado da parte do Senhor.
Aleluia, Jesus.